Jesus ele está ali falando assim, olha, eu quero dizer uma coisa, vocês precisam dar atenção ao Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai trazer a vida para vocês, é o Espírito Santo de Deus que vai aquecer o coração de vocês, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que vocês entendam qual é, ou quem sou eu, Jesus falando, né? Quem sou eu e quem é você nesse corpo de Cristo para desenvolver o projeto, o chamado, a vocação que Deus tem para cada um de nós. É isso que Jesus está falando ali, e ele vai falando assim, olha, a natureza humana, incluindo as emoções, a vontade, o intelecto, é completamente incapaz de produzir genuína vida espiritual. Vou repetir, as emoções, o intelecto, ali, a vontade humana, é completamente incapaz de produzir genuína vida espiritual. Isso só pode ser feito através do Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz. Era isso que Jesus estava dizendo. E eu vou ler o versículo de novo que diz, o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, é o que vivifica. É o que traz vida. É o que reacende a chama. É o que dá o fogo no coração. É o que faz com que aqueles sintomas da frieza espiritual comecem a ir embora. Aquela vontade de não ler a palavra, aquela vontade de não orar, aquela vontade de não estar na igreja, aquela vontade, aquela sensação de que quando a gente faz oração, parece que Deus não ouve a nossa oração. Aquele distanciamento de Deus começa a ir embora quando o Espírito Santo começa a dominar a nossa vida. Quando o Espírito Santo começa a nos governar. E aí a gente vai entendendo a palavra, e a palavra de Deus, e a palavra de Jesus, e esse versículo vai dizer exatamente, a palavra que eu tenho dito para vocês, vai dar força ao seu espírito, e vai trazer vida para a sua alma. Ah, meu irmão, isso é tremendo. Quando a gente vai entendendo essa realidade, e o versículo 64 diz que Jesus conhecia o estado do coração daquelas pessoas que o seguiam. Ele sabia quem é que cria verdadeiramente nele e quem é que não cria nele, quem é aquele que pertencia a ele, quem é aquele que estava firme na fé e aquele que não estava firme na fé com o seu coração esfriando. E é interessante que por isso que ele vai declarar ali a missão do próprio Espírito de Deus. E quando a gente olha, meu irmão, a gente vai olhando para a palavra de Deus e a gente vai aprendendo coisas tremendas, né? A respeito da Trindade, por exemplo, nós servimos a um Deus trino, né? É um Deus trino, mas na verdade é a mesma essência, é o mesmo Deus que ele se subdivide em 3 pessoas com características, com funções diferentes. E é interessante, meu irmão, que o Pai é aquele que é o Criador de todas as coisas, é aquele que vem justamente para ser o provedor, o protetor. Esse é o Pai. Jesus Cristo, o Filho, ele entra na categoria ali e ele escolhe ser o Salvador, ele assume essa função de salvação. E o Espírito Santo é aquele que vem para dar vida. O Espírito Santo é aquele que vem trazer uma vida boa, vigorosa, uma super vida, uma vida abundante. Quando o Espírito Santo nos toca, ele nos enche, ele vai aquecendo o nosso coração, ele vai trazendo uma vida, ele vai aquecendo a nossa vida. E não é exatamente isso que nós necessitamos, não é isso que eu e você precisamos, não é isso que muitas vezes a igreja, de uma maneira geral, tanto no culto de consagração, a gente fala assim, Senhor, venha reacender a chama do meu coração. O Expressarte lá, 1 ano atrás, fazendo uma conferência, falando assim, né, não deixa a chama apagar. É para que haja um despertamento, é para que haja uma busca, para que haja um interesse da gente estar envolvido cada vez mais com esse Espírito Santo, a fim de que ele acenda a chama do nosso coração, a fim de que ele bote fogo na nossa vida, para que a gente entenda quem a gente é, quem Deus é e o que Ele quer de nós. E é assim, meu irmão, é por isso. É isso que o Espírito Santo traz, ele reacende a chama. E é assim que a gente vê na palavra. Em vários lugares, meu irmão, esse povo aqui, Jesus, ele vai chegar para esses discípulos e vai falar que assim, olha, a situação é essa.
Eu estou vendo que muitas pessoas estão indo embora, eu estou vendo, mas são pessoas que estão me buscando, são pessoas que fazem parte, são discípulos de Jesus, estão andando atrás de Jesus, fazem parte daquela multidão, mas estão interessados em Jesus por aquilo que Ele pode oferecer. Estão ali interessados pelos milagres, estão ali interessados pelas curas, estão ali interessados pela comida que vinha, a multiplicação de pães, de peixe. E quando eles começam a ouvir um discurso, um chamado verdadeiramente espiritual, para que haja um compromisso, para que haja um relacionamento estreito com Deus, eles começam a ir embora. Falam, não, isso a gente não quer. Isso não interessa. Eu estou interessado em cura, em milagre, eu estou interessado aqui em comida, eu estou interessado naquilo que o Senhor pode me dar. Mas quando o Senhor fala que eu preciso agora estar me comprometendo com o Senhor ao ponto de comer a sua carne, beber o seu sangue, de eu crer de todo o meu coração no Senhor e confiar inteiramente naquilo que o Senhor pode fazer, deixando de lado todas as minhas emoções, a natureza humana, as minhas emoções, o meu intelecto, a minha vontade, deixando de lado, para que o Senhor agora governe a minha vida. Não, isso eu não quero. E aqueles discípulos, muitos deles começam a ir embora. E é onde Jesus chega para os seus 12 escolhidos verdadeiros. Certamente tinha muito mais ali, meu irmão, dos verdadeiros. Mas Jesus chega para os seus 12 e fala que assim vocês também não querem ir embora. E Pedro chega e fala que assim, Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor, quem conhece, quem é chamado, quem tem um coração já selado pelo Espírito Santo, reconhece o que Pedro falou. Senhor, para onde iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós conhecemos, nós sabemos que Tu és o Santo de Israel. Nós sabemos que Tu és o Messias prometido. Nós sabemos que o Senhor é o Salvador. Não temos outro para procurar. Só o Senhor salva. E eles permanecem. E Jesus entende. Meu irmão, como é tremendo a gente ver, né, o Espírito Santo de Deus reacendendo a chama, fazendo com que a pessoa entenda verdadeiramente o seu chamado. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai olhar uma série de situações, vários lugares, meu irmão, onde o povo de Deus, o povo chamado de Deus, ele começa a se esfriar, ele começa a ter reações de esfriamento espiritual. Quando a gente abre o livro de Ezequiel, Ezequiel é tremendo. Ezequiel é um profeta chato, que vai o tempo inteiro chamando a atenção do povo, porque o povo vai se afastando de Deus. O povo vai andando para distante do Senhor, fazendo aquilo que agrada o coração dele, povo, natureza humana, emoção, vontade, ali todas as suas intuições, eles vão sendo guiados, querendo ser guiados por isso, e Deus vai chamando a atenção através do profeta, falando assim, olha, vocês estão se afastando de mim, vocês precisam voltar para o caminho. E o tempo inteiro, Ezequiel 14, o verso de número 16, o tempo inteiro, o povo não vai dando ouvido à voz de Deus, através de Ezequiel. Não vai dando ouvido. E aí os sintomas da fraqueza espiritual, o que vai acontecendo? Vai aparecendo. O povo já não busca mais a Deus, o povo já não ora, o povo já não está mais alegre de estar em comunidade para adoração, para louvor, para bendizer. Não tem alegria de contribuir, não tem alegria de servir num ministério. E automaticamente vai se afastando de Deus. E, consequentemente, meu irmão, o distanciamento de Deus gera consequências. Em 587 a.C., a nação foi invadida. A nação ali, meu irmão, foi destroçada pelas mãos dos babilônios. Jerusalém é saqueada, o templo é destruído. E mais tarde, meu irmão, no seu exílio lá na Babilônia, Ezequiel 37, versículo de número 11, vai dizer assim, sabe o que o povo falou? Nossos ossos estão secos e nossa esperança desapareceu. Estamos destruídos. É isso que ele falou, em resumo. Nossos ossos estão secos e nós estamos destruídos. O Salmo de número 137 é tremendo, porque o salmista está fazendo referência a esse tempo lá da Babilônia, e ele fala que assim, lá, Salmo 37, 1, bota aí para eu lembrar aí, pelo menos o primeiro versículo. Lá junto aos rios da Babilônia, ele vai falar assim, nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros que lá haviam,
E aí, aqueles que nos levaram cativo, esse é o salmo aí, às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, eles estavam cativos na Babilônia. E aí eles vão dizer, nos salgueiros que lá haviam, nós pendurávamos as nossas harpas. E aí, aqueles que nos levaram cativos, se eu não me engano, o versículo de número 4, vai dizer, aqueles que nos levaram cativos, eles pediam para que nós entoássemos o cântico de Sião. Como nós poderíamos entoar o cântico de Sião? Nós que estávamos nessa situação. Era lindo o lugar, aos rios da Babilônia, os salgueiros, era coisa maravilhosa. Mas, meu irmão, eles estavam longe da casa de Deus, eles estavam cativos, eles estavam completamente destroçados. E aí eles falam, jamais poderíamos cantar, que a nossa boca, que a nossa língua se apegue ao céu da boca, que a nossa mão se resseque. Se a gente cantar algum louvor aqui, porque a gente quer cantar, a gente lembra de Sião, ó Jerusalém, lembramos de você. Por causa da consequência do afastamento, do esfriamento espiritual. E é interessante, irmãos, que a gente vai olhando para essa situação, ali de catástrofe, mas apesar disso, o Senhor é um Deus de misericórdia e graça, que vai restaurar o povo, que fala que assim, olha, vocês não vão viver para sempre nisso não, vocês estão colhendo aquilo que vocês fizeram, mas eu quero restaurar, eu vou trazer vocês de volta, eu vou fazer com que o meu Espírito entre em vocês, a fim de que vocês obedeçam agora os meus mandamentos. É isso que Deus vai falando, Ezequiel capítulo 36, versos 24 a 28, ele fala que assim, Deus falando, eu darei a vocês um coração novo, porém um espírito em vocês. Porque se não tiver o Espírito Santo de Deus, através das questões humanas, emoção, vontade, intelecto, essas coisas não fazem com que a gente permaneça. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos buscar o Espírito Santo. A gente batizou aqui o Antônio pequenino. A gente fala que é assim, mas o Antônio consagrado ao Senhor já tem o Espírito Santo de Deus. Ele já tem. Outro dia eu estava vendo um filme, depois eu vou lembrar o nome do filme, quem não gosta muito de terror, não vê não. Não é filme de terror não. Eu estava vendo, eu acho que foi com o João Vitor. Um homem era possuído pelo inimigo, pelo diabo. E aí, uma das falas dele é falada assim, eu não vou lembrar direito, mas ele fala que é assim, eu gosto quando as pessoas não acreditam em mim. Isso é o diabo falando. Quando não levam seus filhos para serem batizados, porque os filhos batizados já são selados. E aí, eu pego essas crianças não batizadas e eu já começo a trabalhar nela na escola. E eu começo a desenvolver nela o meu pensamento, a minha vontade, o meu querer. E elas vão crescendo sem proteção nenhuma. E eu falei assim, meu Deus do céu, que situação. Mas quando a gente é pequeno e já começa a crescer com o Espírito Santo de Deus, meu irmão, que tremendo. Agora, quando a gente vai se enchendo desse Espírito, ao ponto da gente transbordar, meu irmão, o inimigo não tem autoridade, não tem poder sobre nós. E a gente vai olhando para isso, e Deus vai falando assim, eu vou colocar o meu Espírito em vocês, eu vou fazer com que isso seja uma realidade na vida de vocês, e vocês vão viver de acordo com os meus mandamentos, porque o meu Espírito vai fazer com que vocês entendam a minha vontade, e que vocês obedeçam essa vontade, esse meu querer. Ezequiel 36, 24 a 28 vai falar isso. Então, meu irmão, a gente vai observando que o autor dessa missão de resgate é o Senhor, sim, é Deus, né? Deus, Ele resgata, Deus, Ele ajunta, Deus, Ele purifica, Deus, Ele concede ao seu povo um novo coração. E Ele dá o seu Espírito de modo que nós obedeçamos aos mandamentos. Era uma situação em que Ezequiel não conseguia entender, porque o povo estava cativo. Às vezes a gente também não entende, meu irmão, a gente também não consegue entender como Deus vai fazer determinada coisa na nossa vida, porque a gente se encontra distante, porque a gente está decepcionado, porque a gente está frustrado com o próprio Deus, porque a gente orou, a gente pediu, a gente
implorou ao Senhor e parece que Deus não atendeu a nossa oração. E isso fez com que a gente se afastasse cada vez mais dele. Então o que acontece? É aí que Deus vai mostrando que Ele é poderoso para fazer milagre sobrenatural acontecer. É aí que vai entrar aquele texto de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos. Lembra? Então eu estou construindo com você uma história de Ezequiel todo. É aí que entra ali o Espírito de Deus levando Ezequiel e vai colocar ele no meio de uma planície coberta de ossos secos. E não é ossos secos simples, sequíssimos, brancos. E ele vai fazer o profeta andar no meio daqueles ossos, e ele vai vendo aquele monte de osso que estava espalhado naquela situação. Era um vale da morte. E de repente, Deus vai fazendo com que ele veja. Olha, Ezequiel, é como se Deus te perguntasse assim: existe alguma vida aqui? Existe criança brincando, existe gente dançando, existe casalzinho de namorado, parece não existe nada. Só está Ezequiel em um vale de ossos secos. E aí Deus fez a seguinte pergunta: poderão esses ossos reviver? Será que esses ossos podem reviver, Ezequiel? E por mais que pareça estranho, meu irmão, essa pergunta, essa é uma pergunta que eu e você muitas vezes fazemos, principalmente quando a gente está em uma frieza espiritual, com o nosso coração com a chama apagando. Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente vai fazendo. Será que é possível? Né? Por causa da frieza espiritual, às vezes a gente olha para um filho, a gente olha para um cônjuge, a gente olha para um trabalho, a gente olha para um ministério, a gente olha para a nossa própria vida e a gente fala assim: Senhor, é como se Deus perguntasse assim: será que pode reviver? Ezequiel, ele fala, a única resposta de Ezequiel foi uma outra pergunta. Ele volta para Deus e ele fala assim: Senhor, tu sabes. Porque se depender de mim, se depender da razão humana, se depender do intelecto humano, se depender da sabedoria humana, a resposta é muito clara: é não. Agora, Senhor, tu sabes. Tu já vem falando comigo um tempão que o Senhor vai restaurar a situação daquele povo cativo lá, não é para sempre. O Senhor vai fazer com que mude. O Senhor vai tirar um coração de pedra e vai colocar um coração de carne. O Senhor já está trabalhando na minha vida, dizendo que o Senhor vai colocar o Espírito para que esse povo obedeça aos seus mandamentos. Porque eu já falei tanto para ele, e o povo não quer. E aí, meu irmão, essa pergunta que muitas vezes a gente faz para a gente mesmo. Certamente eu e você nunca tivemos num vale semelhante ali ao que Ezequiel viveu. Né? Um vale de ossos secos. Mas, meu irmão, eu não sei se você já viveu, já conversou com alguém que havia perdido todo o sentido da sua vida. Eu já. Gente que fala assim para mim: pastor, eu perdi todo o sentido de vida. Não tenho mais alegria. Eu já conversei com uma mãe suicida, que o seu filho pequeno adquiriu uma doença chamada meningite e ficou todo deformado. E ela falou: pastor, quantas vezes eu já quis tirar a vida do meu filho e a minha logo em seguida. Será que isso não é um vale de ossos secos? Quantas pessoas que falam a respeito do seu casamento, a respeito do seu trabalho, a respeito do seu ministério, jovens que chegam para mim falando assim, completamente tristes por causa do seu vício. Situações, meu irmão, que a gente olha e a gente poderia colocar aqui uma lista interminável. E a pergunta é: poderão esses ossos reviver? Será que a chama pode reacender? Será que o fogo pode voltar a arder? E a resposta é sim, é possível. Se houver o toque do Espírito Santo, se houver a ação sobrenatural de Deus, se houver um milagre do Senhor. É por isso que Ezequiel chegou para Deus e falou que assim: Senhor, tu sabes, porque se o Senhor quiser,
a coisa acontece. E aí, meu irmão, eu sei dizer que Deus chegou para Ezequiel diante daquela situação e começou a falar, né? Vamos encurtar aqui. Ezequiel, profetiza. Profetiza para que haja carne, para que haja pele, para que haja tendões. Aí Ezequiel começou a profetizar, e daqui a pouco era osso juntando com osso, tendão, juntando ali os ossos, a pele foi cobrindo, a carne chegou naquele lugar, e aí Ezequiel falou, Senhor, está tudo pronto, mas era um monte, um exército de cadáveres. Eles tinham ossos, eles tinham tendões, eles tinham carne, eles tinham pele, eles tinham dente, eles tinham cabelo, eles tinham tudo, mas não tinham vida. E aí Deus chega para ele e fala que assim, Ezequiel, mais uma coisa eu te peço, começa a profetizar, profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito dizendo, vem dos quatro cantos, vem e sopra o teu sopro, a ruá, aquilo que aconteceu lá em Adão, quando Deus fez ali Adão do pó da terra e soprou o Espírito dele, o fôlego de vida, e ele fala que assim, profetiza Ezequiel, para que venha o Espírito e entre nesses corpos, e Ezequiel começou a profetizar, e quando o Espírito chegou, era um exército poderoso, a chama reacendeu, e aí Deus, né, de uma maneira tremenda, falando assim, eu vou restituir, eu vou fazer com que esse povo me obedeça, eu vou tirar ele do cativeiro. 70 anos depois do cativeiro, Deus restituiu e fez o povo voltar para a sua terra natal, cumprindo a sua promessa. Meu irmão, Deus cumpre suas promessas. O que o Espírito fez no passado, Ele continua fazendo hoje na nossa vida, na vida daqueles que creem. E é assim, meu irmão, é o Espírito que dá a vida, lá no texto de João, capítulo de número 6, que nós lemos, onde Jesus fala assim, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá a vida. E Jesus estava falando, você precisa crer em mim, você precisa confiar em mim, você precisa obedecer a minha palavra, porque os meus discípulos fazem isso, não através da força humana, mas através do meu Espírito. E é interessante, meu irmão, que é o Espírito que dá vida, a carne não serve para nada. E é por isso que Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós? A gente não tem para onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna. O vazio que o homem sente, a sensação de falta de propósito, ela não é preenchida, meu irmão, por alguma coisa física. Tem muita gente que vai buscando um novo casamento, achando que vai ter a alegria, a chama vai acender de novo. Tem gente que tem um vazio na sua alma, achando que vai preencher com uma casa própria, ou com um carro do ano, ou com um celular novo. Não, meu irmão, a chama acende quando o Espírito Santo de Deus vem e toca, e enche, e sopra dentro de nós. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente fica tentando, né? A gente vê aí um monte de gente tentando perder peso, tentando adquirir aí alguma coisa legal para trazer alegria para a sua vida, para preencher o vazio da sua alma. Meu irmão, todas essas coisas são boas, né? A gente ter um carro novo, um celular novo, perder peso, a gente, né, ganhar alguma coisa nova, isso é bom. Mas não é isso que preenche o vazio da nossa alma. O que preenche o vazio da nossa alma é o Senhor através do seu Espírito. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Só o Espírito Santo é capaz de reavivar um casamento. Só o Espírito Santo é capaz de dar um novo rumo aos nossos sonhos. Só o Espírito Santo pode reacender a chama do coração e não deixá-la apagar. É o Espírito Santo, meu irmão, que transforma pessoas que são cativas, que estão secas, num grande exército. É só o Espírito Santo, meu irmão, que pode fazer com que haja mudança e transformação. E para que isso aconteça, a gente precisa buscar, a gente precisa pedir. Eu quero encerrar essa palavra lembrando, né? Jesus, ele fala, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu tenho falado são espírito e são vida. E Pedro entende isso, fala assim: Senhor, não podemos nos afastar do Senhor, Tu tens as palavras de vida. Queremos essa palavra de vida, esse espírito dirigindo a nossa vida. E é assim, meu irmão. Um dia Deus falou lá para Ezequiel, Ezequiel profetiza. Porque se você profetizar, o Espírito vai vir e vai entrar nesses corpos e eu vou fazer dele um grande exército. Ezequiel poderia falar que assim: Senhor, isso é grande demais para mim. Eu creio que o Senhor faz, mas chama outra pessoa, vou-me embora. Senhor, isso é grande demais. Existem tantas pessoas mais capazes do que eu, que podem exercer esse trabalho, fazer esse negócio, experimentar a Tua presença e o poder do Teu Espírito. Manda outro. E poderia ter recusado. Meu irmão, Deus é aquele que dá o seu Espírito. Certa vez Jesus chegou e falou que assim: qual é o pai que um filho lhe pedindo pão, lhe daria uma cobra? E se o outro filho lhe pedir um peixe, lhe daria um escorpião? E Jesus, ele completa dizendo assim: se vocês que são maus, vocês são egoístas. Porque a gente, às vezes, tem uma coisa boa para dar e a gente dá o ruim, para reter o bom para a gente. Se nós que somos maus, egoístas, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, porque a gente não retém para dar para ele, agora imagina Deus, se você pedir o Espírito Santo dele. É exatamente isso. A palavra é essa. Deus, se você pedir o Espírito Santo, Ele dá com alegria, porque Ele é bom. Eu comecei essa palavra falando a respeito da consagração, que a gente foi falando assim: Senhor, aquece o nosso coração. Falando do expressar, falando assim: não deixa a chama apagar. Meu irmão, como está o teu coração? Como está a tua vida? Você está com algum sintoma daquela frieza espiritual que a gente foi falando a respeito da oração, a respeito da leitura da palavra, a respeito de vir à igreja? Eu louvo a Deus, porque essa igreja está cheia hoje. Agora, como é que ela vai estar no domingo que vem? Será que você fica animado e enche o seu coração só no dia de ceia? A gente precisa ter o nosso coração aquecido pelo Espírito Santo, para a gente estar junto, para a gente falar que assim: Senhor, eu não quero abrir mão de nenhum momento sequer. Porque quando tiver a tua igreja reunida, eu quero estar lá. Quando tiver um trabalho para fazer, pode contar comigo. Eu quero o coração aquecido para pregar e testemunhar do teu evangelho, aonde o Senhor me levar. Eu quero fazer a diferença dentro da minha casa. Eu quero fazer a diferença no meu trabalho. Eu quero fazer a diferença porque quem dirige a minha vida e quem me dá força para obedecer a tua palavra é o teu Espírito. Eu não faço isso pela minha força, pelo meu intelecto, razão, minha vontade. Eu faço isso porque o teu Espírito Santo dirige a minha vida. E eu quero pedir que Ele venha encher-me completamente. Essa foi a história de Jesus com o Pai. Pede, com os pais que sabem dar boas coisas aos filhos, fala assim: pede a Deus o Espírito Santo. Essa foi a história de Ezequiel lá atrás, meu irmão, 600 anos antes de Cristo. Ezequiel pede o Espírito Santo para vir. Pede o Espírito Santo para vir sobre os ossos secos, era o povo inteiro de Israel. Pede o Espírito Santo para descer sobre esse povo, porque se o Espírito Santo encher esse povo, eles vão me obedecer com alegria. Meu irmão, o que nós estamos falando aqui é: peça o Espírito Santo para encher a sua vida, peça o Espírito Santo para encher os seus filhos, peça o Espírito Santo para encher o seu casamento, peça o Espírito Santo para encher a sua família, encher o seu trabalho, encher a sua vida completamente, porque a frieza espiritual vai embora. É isso. E eu acho que a mensagem já foi dada. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, fique de pé, nós vamos orar.